Se eu te falar que a relação inicial de Obi-Wan Kenobi com Qui-Gon Jinn foi um pouco turbulenta no início, eu estaria pegando leve. O relacionamento que os dois tinham quando Obi-Wan Kenobi era um padawan e Qui-Gon Jinn era seu mestre, era um relacionamento extremamente difícil. Em muito mais de uma ocasião, Qui-Gon Jinn já pensou em abandonar Obi-Wan Kenobi, simplesmente entregar o cara para outro mestre Jedi cuidar dele. Eles não batiam bem, era simples assim. Obi-Wan era muito rígido, Qui-Gon Jinn era muito rebelde. Qui-Gon Jinn, quando era um padawan, ele avançou rápido, ele aprendia tudo com facilidade. Mas Obi-Wan Kenobi era diferente, ele tinha uma velocidade diferente. Ele aprendia mais devagar, enquanto Qui-Gon Jinn aprendeu quase do dia pra noite. Eu tô exagerando aqui, mas você já consegue entender a situação entre os dois. E para Obi-Wan Kenobi, o ponto de vista dele era igualmente frustrante, especialmente em relação ao treinamento com sabre de luz. Quando se tratava em formas de combate, treinar com sabre de luz, treinar combate, Qui-Gon Jinn, ao ponto de vista de Obi-Wan Kenobi pelo menos, era um péssimo, horrível professor. Mas na realidade, Qui-Gon Jinn era um gênio. Vocês vão entender aqui agora, porque eu vou trazer pra vocês o que aconteceu do livro Mestre e Aprendiz de Claudia Gray. Em um certo dia aleatório, Obi-Wan Kenobi tava lá no dojo de sabre de luz, na sala de treinamento, e ele tava lá praticando. O livro então diz pra gente, as cadências básicas eram onde todos começavam, os movimentos primários, as defesas-chave, ataques potenciais. Obi-Wan havia se tornado muito forte nas cadências iniciais ao longo desses anos. E como a maioria dos padawans, ele esperava ver as outras formas de combate, escolher outra para treinar e começar a estabelecer a sua própria experiência individual. Mas Qui-Gon Jinn ainda manteve Obi-Wan Kenobi praticando o básico. Por que Obi-Wan Kenobi pensava treinando? Tivemos mal-entendidos em combate, mas ele não pode reclamar da minha técnica de combate. Obi-Wan cortava o ar, ele girava o seu sabre de luz, saboreando a maneira como o zumbido se distorcia a cada movimento. Eu nunca o decepcionei em relação a isso, pelo menos, pensava Obi-Wan Kenobi. Enquanto ele praticava, memórias de batalhas passadas, sucessos passados, limparam a névoa de ressentimento da mente de Obi-Wan Kenobi. O futuro pouco se intrometia nos seus pensamentos, mas quando isso acontecia, ele imaginava mestres Jedi em potencial observando ele praticando, ficando impressionados e resolvendo fazer melhor por esse padawan do que o seu próprio mestre. Você tá vendo quão crítica é a situação aqui, o pensamento de Obi-Wan Kenobi? Até no seu treinamento sozinho, ele ficava desejando que outros mestres Jedi vissem ele praticando, ficassem impressionados e resolvessem roubar ele de Qui-Gon Jinn. Obi-Wan Kenobi estava por um triz e eu consigo imaginar até mesmo a relação dele com os outros padawans. Imagina só, a galera ali, um aprendendo a Taro, outro no Jamsou, outro já no Sorizo. E enquanto isso, Obi-Wan na forma 1, shit show, todo mundo zoando ele. Um dia, Obi-Wan não aguentou mais e ele jogou isso basicamente na cara de Qui-Gon Jinn. Um pouco mais na frente, o livro conta essa história pra gente e é dito o seguinte. Qui-Gon Jinn virou para Obi-Wan Kenobi e disse pra ele: uma vez, você me perguntou sobre as cadências básicas do sabre de luz, Obi-Wan, porque eu mantive você lá em vez de treiná-lo em formas de combate mais avançadas. Obi-Wan relutantemente virou para encarar Qui-Gon Jinn. Suponho que você pensou que eu não estava pronto para aprender mais, mestre. Não é por isso, Obi-Wan. Depois de uma longa pausa, Obi-Wan se acalmou a ponto de ouvir. Então por que, Qui-Gon? Porque muitos padawans, Obi-Wan, e cavaleiros Jedi completos esquecem que a técnica mais básica é a técnica mais importante, a mais pura, a mais provável para protegê-lo na batalha e a base de todo conhecimento que está por vir, diz Qui-Gon Jinn. A maioria dos aprendizes, Obi-Wan, quer avançar para os estilos de luta que são mais chamativos ou esotéricos. A maioria dos mestres permite isso porque todos devemos encontrar a nossa forma preferida eventualmente. Mas eu queria, meu aprendiz, que você estivesse fundamentado em sua técnica. Eu queria que você entendesse as cadências básicas tão bem que elas se tornassem instintivas, para que você fosse quase intocável. Acima de tudo, meu aprendiz, eu queria dar a você o treinamento necessário para realizar qualquer coisa que você decidir fazer mais tarde. Obi-Wan ficou calado por tanto tempo que Qui-Gon Jinn se perguntou se ele estava com muita raiva para ouvir o que ele disse. Mas finalmente o seu padawan disse: obrigado, Qui-Gon, mas Mas o que, Obi-Wan? Você poderia ter dito isso antes, mestre, disse Obi-Wan Kenobi. Lendo isso, a gente percebe por que Obi-Wan Kenobi é realmente um excelente duelista. Ele não só é um mestre
por exemplo, da sua forma de combate, a forma 3, o Sorizo. Mas ele também foi tão treinado na forma de combate mais básico, a forma 1, o Shichou. Ele é tão especialista nessa forma básica que ele se tornou intocável. Qui-Gon Jinn treinou ele na forma 1 para ser intocável e depois ele treinou na forma 3 para ser mais intocável ainda. É assim que Obi-Wan consegue, por exemplo, resistir o escolhido, o Anakin lá em Mustafar. É assim que Obi-Wan consegue resistir Grievous com seus 4 sabres de luz. Ele realmente se tornou um cara intocável como Qui-Gon Jinn planejava, mas deixe aí nos comentários. O que você acha do treinamento de Qui-Gon Jinn? Você acha inteligente? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.